Continua sendo agora o nosso assunto sobre processo seletivo quando se trata de você fazer o seu negócio digital escalar de forma enxuta e, consequentemente, altamente rentável. E temos uma questão que deixa o empreendedor, o dono do negócio que está ali na linha de frente, precisando tomar essa decisão, ele muitas vezes perde até o sono por conta dessa decisão, que é o processo seletivo para encontrar o candidato ideal. E aí vamos ver o que acontece com relação a isso, beleza? Vamos conversar sobre isso agora, de se realmente existe esse tal desse candidato ideal e também a questão reforçada aqui que eu vou trazer novamente, que é um tema central das nossas conversas, que é o escopo, beleza? Então vamos lá, vamos seguir falando sobre essa situação do problema ideal. E aí, gente, é o seguinte, eu quero que você compreenda uma coisa, cada caso é um caso, ok? Cada situação, cada negócio tem a sua ênfase, cada negócio tem as suas prioridades, ok? Cada empresário, por mais que esteja num nível de faturamento semelhante, tem alguns funcionamentos que são muito particulares, certo? Não dá para deixar de, quando a gente está falando de processo seletivo ou de qualquer outra área de um negócio que está começando a escalar, que está no estágio da pré-escala, não dá para deixar de aprofundar, de a gente falar sobre escopo. Para começar aqui, quando a gente está falando de processo seletivo e entendendo que a gente precisa ter clareza do que aquela pessoa vai fazer. E quando nós estamos falando de escopo, é o conjunto de atividades que vão ser feitas, mas também, além disso, a gente precisa ter uma noção de um resultado final esperado, de atividades concretas que vão precisar ter sido concretizadas. Eu não vou aprofundar muito aqui nisso, que é isso que eu estou querendo dizer para você, mas não dá para falar sobre continuidade de um processo seletivo sobre as atividades que uma pessoa vai fazer. E aí, como que fica a cabeça do dono do negócio quando ele não consegue definir sobremaneira essas atividades de forma super específica, quando ele está precisando de um cara que faça suporte, mas que também faça o upload dos vídeos do expert no canal, depois na área de membros. Então, chega um momento que você fica com dificuldade em definir um candidato ideal. E isso deixa o empreendedor que está começando a escalar, ele fica bastante estressado por essa questão de ter que ter que contratar um suporte, depois ele contrata o sucesso do cliente, sendo que, na verdade, a gente precisa criar uma estrutura para que você consiga selecionar as pessoas que tenham uma maior disposição em aprender e que sejam pessoas comprometidas. Em nenhum momento aqui eu estou falando para você de cargo, de funções fixas, porque essas funções em alguns momentos elas mudam. E veja você, se você é um empreendedor que já chegou ali, já está nos seus 30k mensal ou até um pouco antes, né, nas suas metas, que você tem feito um faturamento variável, enfim, não importa muito exatamente a faixa de faturamento aqui, importa que se você chegou até aqui, está vendo esse vídeo, está sentindo a necessidade de ou aprimorar o seu processo seletivo ou começar a fazer um processo seletivo, de certa forma você faz tudo do seu negócio digital. Todos os nossos clientes que já chegaram, que já faturam múltiplos 7 dígitos anuais e alguns chegam até a faturar semestralmente esses valores e alguns até trimestralmente em alguns casos, dependendo da campanha que eles fazem, todos eles começaram sendo o faz tudo, ok? Então você precisa, eu quero bater bem forte nessa tecla aqui, que você precisa pensar não em um candidato ideal, mas você vai focar em criar uma estrutura para que você consiga selecionar as pessoas que tenham maior disposição em aprender. Entenda? Veja bem, e isso pode parecer intangível, mas você consegue medir criando aquilo que eu já falei em outros vídeos, que é um escopo bem definido, que é ter um projeto claro, que é ter um alinhamento inicial com a pessoa na hora da entrevista, naquela entrevista final, que eu já falei no vídeo anterior sobre isso, que você vai ter esse alinhamento com ela e ela vai estar na mesma parte com você acerca do que ela precisa fazer. Ela precisa ter uma experiência prévia consolidada, faculdade de Harvard, ou ter
ter participado de todos os projetos do mundo do mercado digital? Não necessariamente. Ela só precisa estar na mesma página que você saber minimamente o que ela precisa fazer, se é coisas que você já vem fazendo que vai delegar, e precisa montar um projeto de validação disso, tá vendo? Você nem precisa necessariamente de experiência prévia, e de modo que você não precise encontrar uma pessoa ideal. E agora fica comigo aqui, você vai poder formar esta pessoa. A sacada aqui é que a gente saia de um modelo de processo seletivo de encontrar a pessoa ideal com todas as características que você precisa e transforme esse processo seletivo desde o comecinho ali numa formação dessa pessoa. No processo seletivo, você já vai dando o tom, né, lá no formulário, do jeito que você espera que ela seja, já faz os alinhamentos e quando ela entra na tua empresa, você vai ensinar os aspectos técnicos. Muda tudo, repara que de encontrar uma pessoa, você passa a formar a pessoa. Dessa forma, você passa a ter uma fábrica de colaboradores competentes, sem que você fique dependente de empresas de recrutamento trazerem a pessoa certa. As empresas de recrutamento, elas são fontes de pessoas que você vai avaliar e que podem ter ou não fit com a tua empresa, tem caixa ali, ter alinhamento. Mas ela não necessariamente tem ela não tem obrigação de trazer a pessoa certa para você. Quem vai saber isso é você. Ela não tem a obrigação de saber isso, mas muitos empreendedores na pressa colocam essa expectativa nas empresas de recrutamento e nos recrutadores e no final das contas se desapontam porque acabou contratando um cargo. E aquele cargo, pessoas que estão mais, vamos dizer assim, no mercado tradicional, em alguns momentos do digital, que estão muito definidas por cargo, não são pessoas dinâmicas nesse momento. Ou que não estão dinâmicas, com comportamentos dinâmicos de fazer várias funções. Você precisa, novamente, como eu coloquei aqui, pau para toda a obra. Então, veja bem, não vamos nos preocupar com o cargo, ok? Veja bem, é isso que eu quero que fique claro aqui. Vamos nos ater aos tipos de problemas que precisam ser resolvidos. A partir do tipo de problema que precisa ser resolvido, a gente consegue definir melhor a função, o cargo, mas não o contrário, ok? E aí vamos ver, nessa hora, para que a gente consiga te ajudar a você ganhar mais tempo, a você ter, vamos colocar aqui, mais precisão na sua ação, vamos ver alguns erros que os donos de negócios digitais cometem em processos seletivos, mesmo em alguns deles, inclusive, já tendo feito algum tipo de curso de gestão. E olha que curioso, né? Os erros, mesmo tendo feito curso de gestão, algumas das ações não dão fit ali, não se encaixam. Conteúdos de áreas de grandes empresas muitas vezes não se encaixam para momentos da pré-escala que exigem maior dinâmica, maior dinamismo, quer dizer, um jogo de cintura maior para a pessoa que vai ser contratada. Existem esses 3 principais erros que a gente notou, né? Existem casos e casos, e pensando no seu caso em particular, eu quero dizer novamente, reforçar aqui, eu não tenho uma bola de cristal, não tem como adivinhar como é que está o teu momento, cada negócio tem o seu estilo de trabalho, tem um contexto, então é por isso que é super importante que em algum lugar aqui da sua tela, você procure se cadastrar aqui para fazer o Diagnóstico Pro, que é o nosso diagnóstico de entendimento dos ângulos que você vê o seu negócio, através do nosso protocolo Pro, que é o protocolo de tomada de decisão, que ajuda os empresários a escalarem de forma enxuta e altamente rentável. Neste caso que estamos falando de processos seletivos, um dos ângulos que a gente vai ajudar você é no ângulo de relacionamentos, que é o ângulo onde a gente ajuda o empreendedor a encontrar as pessoas certas para escalar. Lembra, a pessoa certa não necessariamente é o sênior, é o cara que sabe mais sobre determinado assunto, mas sim aquela pessoa que está disposta a crescer junto com você, a aprender, a ser comprometida. E aproveitando então, em algum lugar da tela aqui, já faça o seu cadastro no Diagnóstico Pro para que você possa ter uma devolutiva de um plano detalhado ali com as suas prioridades, um plano inicial para você ter um ponto de partida de onde você precisa começar. Porque muitas vezes cada negócio tem uma característica e ao fazer o Diagnóstico Pro, você vai perceber que pode ser que você imagine que seja o momento de contratar e talvez seja o momento de se organizar antes.
Talvez você precise se preparar melhor, você precisa preparar melhor a sua estrutura de negócio. Talvez você, inclusive, precise demitir uma pessoa que foi mal contratada. Isso a gente vai saber quando você preencher o seu diagnóstico Pro e enviar para a gente fazer a avaliação. Beleza? Em algum lugar, então, aqui da tela, você vai ter o acesso a ele, ok? Então, vamos voltando aqui aos 3 principais erros que a gente nota e que, mesmo tendo feito cursos de gestão que a gente vê no mercado, esses erros continuam se persistindo. E mais importante de tudo isso, a gente precisa entender por que esses erros acontecem na hora de fazer um processo seletivo. E pela minha experiência aqui, pela observação, eles ocorrem porque a gente está dando primeiro o Ctrl+C, Ctrl+V de outro mercado, que é o mercado mais tradicional e de empresas estruturadas. Cara, o funcionamento de um modelo de gestão para uma empresa que já está estruturada é muito diferente. Então, assim, você precisa ter claro que quando você vai fazer um processo seletivo para uma empresa que já tem os cargos bem estruturados, uma grande empresa, ou uma empresa que já está há anos no mercado, já tem uma massa crítica de clientes validada, ou que atua em mercados mais tradicionais, ela já tem funçõezinhas diferentes ali que estão bem definidas. Só que no momento em que você está da pré-escala, você está fazendo o seu negócio crescer, que é o momento que a gente mais atende aqui, cara, o cara precisa ser dinâmico. E quando você empresta um modelo mais enrijecido de descritivos de cargo, muito fixos ali, que obrigam que você saiba exatamente, que aquela pessoa faça exatamente aquela função, você pode acabar perdendo a possibilidade de construir uma parceria, né, com uma pessoa de longo prazo, uma pessoa mais dinâmica, assim como você, que já chegou em muitos resultados. Tem clientes meus que já faturam 30, 50k, conforme eu falei, que estão mensalmente, que praticamente deram tudo sozinho ou com alguns freelas, que é o que o de mercado digital proporciona. E aí o que ele precisa não precisa de um time enorme, ele precisa da próxima pessoa de confiança, ok? Então, modelos que são muito estruturados, com organogramas muito rígidos, que são utilizados para instituições e empresas já bem estruturadas, não são a solução para você que está começando a escalar o seu negócio digital, ok? De um negócio que está ainda sendo estruturados, ok? Os modelos dessas grandes empresas, sem as adaptações que a gente está falando aqui, eles vão te gerar prejuízo de tempo e prejuízo financeiro, ok? Então, que erros que esses modelos podem trazer para você? Você acaba iniciando o erro 1. Então, você acaba iniciando um processo seletivo sem necessariamente fazer o planejamento prévio do escopo, do gargalo. Porque numa empresa que já está mais estruturada, existe um pouco... Olha, vamos lá, vamos dizer assim, talvez a gente sempre tenha que ter o pensamento crítico em todas as áreas, mas assim, numa empresa mais estruturada, os gargalos já estão mais definidos. Talvez a empresa já tenha uma estrutura para escalar, tenham metas mais claras, mas num modelo que está se buscando se estruturar, que é o modelo da pré-escala do digital, você precisa refletir bem com a maior prioridade, você tem que usar bem os seus recursos, ok? Não dá para você colocar uma equipe muito robusta no começo para fazer uma série de ações ali. Então isso precisa ser feito com muito cuidado. Então, se você inicia um processo seletivo sem esse planejamento prévio do escopo de trabalho, dá o Ctrl+C, Ctrl+V lá no modelo de uma empresa maior, de um suporte para uma empresa, de uma empresa já consolidada, de uma empresa já maior, sei lá, uma multinacional ou algum processo que você viu no Google, é muito diferente do que você vai precisar. Você vai precisar ter mais dinâmico, vai precisar ter um suporte, de repente, que também tope fazer uma parte administrativa. Que o cara muitas vezes, olha, até tope fazer edição de vídeo. Olha que loucura, mas isso é o tal do pau para toda obra por um tempo. Você quer um parceiro, você quer um braço direito, ok? Então, assim, para esse estágio de negócio, para dinamismo que você precisa precisa de pessoas dinâmicas ou até parceiros. Então, o primeiro erro é começar esse processo seletivo dando Ctrl+C, Ctrl+V sem fazer um planejamento prévio do escopo de trabalho. Isso vai dar problema. Normalmente, nesse estágio, isso traz muito problema para os empresários que estão na pré-escala. O segundo erro é você ir lá e falar assim, fulana da empresa de recrutamento, eu preciso de uma pessoa para o suporte, traz aí para mim alguns perfis de suporte, e você delargou para essa empresa. Ela vai trazer pessoas que trabalharam, já que tem experiência prévia com suporte, mas que talvez sejam pessoas que não tenham fit com a tua empresa e que talvez não vão trabalhar como você espera, você vai gastar uma grana
De repente, normalmente morre aí, muitas vezes, um salário da pessoa que foi contratada, tempo, sendo que muitas vezes você precisaria abrir um processo seletivo nas suas redes sociais, se você tiver, nos seus canais, nos grupos que você faz parte, e você vai formar esse suporte. Né? Nada de errado em ter uma empresa para te ajudar a fazer a gestão dos talentos, mas primeiro você precisa saber bem, ter bem estruturado na tua empresa a função, né? É até fácil falar cargo aqui no andar da carruagem, mas você precisa ter, a exemplo do nosso vídeo anterior, que era uma startup que estava escalando, que está em momento de validação, inclusive, do modelo de negócios, como qualquer negócio sob incerteza, e o rapaz contratou, a gente orientou a contratar um suporte, mas já sendo dinâmico, que você se topa fazer um social selling também, eu te ensino aí, eu compartilho você como é que faz. Ah, mas eu preciso saber todas as áreas. Não precisa, mas a gente sempre tem muita informação, então dá para desenvolver. Novamente, lembra disso, contrate uma pessoa que seja dinâmica, que seja disposta a aprender, que seja adaptável, né? E, por fim, o erro mais bizarro que a gente vê, que na verdade ele é um erro que ele não é ele é super contra-intuitivo, porque é você contratar por cargo, que é o que a gente está falando aqui. Esse é um erro bizarro, ele está aqui categorizado por conta disso, ok? Então, um ponto aqui que eu quero que fique claro nesse nosso vídeo aqui, nessa nossa conversa, é que você precisa ter em mente que você quer uma pessoa adaptável, uma pessoa que cresce, uma pessoa que esteja disposta a atender as prioridades do seu negócio. Você tendo pensado bem nelas, você vai contratar uma pessoa com essas características. E novamente, deixa por um segundo momento, por um segundo momento você aprofundar no que, se é sênior, se é CLT, se é júnior, né? Então vamos recapitular aqui, né? Modelos que foram utilizados para grandes empresas, que são legais de ler em alguns livros de negócios, de empresas já estruturadas, não funcionam bem numa empresa que está na pré-escala, ok? Que está aí validando, que tem um faturamento consistente, seus 20, 30k mês, 50k, até alguns casos 100k, mas que ainda estão precisando organizar a estrutura e o dono da empresa está precisando de um pouco mais de tempo livre para poder implementar as coisas que ele precisa, atacar as prioridades, e ele precisa de um braço direito, ele não precisa de um cargo, ele precisa de uma pessoa que vai comprar a briga da escala com ele, beleza? E pensando nessa pessoa de comprar a briga, precisa escolher bem a briga que você vai comprar. Essa é uma seleção importante. Então, por isso que você tem aqui, logo em algum lugar do vídeo, que você vai ter o acesso ao Diagnóstico Pro, que é onde a gente vai ajudar você a selecionar melhor sua prioridade para que você entenda se é o momento de contratar, para você poder estruturar todo o seu processo seletivo em volta disso, ok? Então, até o próximo vídeo.